Bom dia a todos, irmãos. Que o amor e a misericórdia de Jesus esteja na vida de cada um de nós. Amém? Antes da leitura, nós queríamos agradecer a presença de cada irmão aqui presente hoje e também quem nos visita hoje. Que Deus os abençoe, sejam muito bem-vindos e nós estamos aqui para falar de Deus, que a palavra de Deus possa tocá-los. A leitura se encontra no livro de Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 1. O livro de Êxodo está no Velho Testamento, é o segundo livro da Bíblia, logo após Gênesis. Livro de Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz a palavra: Esses, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente com ele para que não se multiplique. E aconteça que, vindo a guerra, ele também se junte com os nossos inimigos e se peleje contra nós, e suba da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhe fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. Versículo 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. E disse: Quando aguardaste no parto as hebreias e as vistes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizestes isso, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras. E o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casa. Então ordenou Faraó a todos o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nasceram lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Nosso irmão Carlos Henrique agora irá trazer a mensagem. Bom dia, igreja. Bom dia.
Nós queremos dar boas-vindas à nossa irmã Elza. Quem não conhece nossa irmã Elza, ela está presente hoje. É muito bom ver a senhora, viu? Que Deus abençoe. E também nós gostaríamos de fazer um agradecimento especial ao senhor Davidson. Ele sempre tem nos presenteado com um café da manhã maravilhoso. Então, que Deus esteja abençoando a vida de Davidson. Também tem uma turma lá em cima fazendo um alimento para nós. Eles estão desde sábado lavando e preparando esse alimento. Então, nós queremos agradecer de coração o empenho de cada um dos nossos irmãos. Vocês lembram, no ano passado, Deus tocou no meu coração, eu tive o privilégio de conversar com a igreja. Que respeito foi? Alguém lembra? Ninguém, né? Sabe por quê? Está todo mundo caduco. Como devemos receber cada um que venha fazer parte dessa família? Lembram agora? Então, Deus te convida para você fazer parte do exército dele. Deus conta com você. Nós vamos trabalhar. Eu gostaria que você se sinta agradecido por fazer parte do exército do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma foto aqui. Quem sabe que criança essa vai ganhar uma bala? Quem sabe? Sou eu. Eu não era tão feio, não. Eu ia trazer uma que a auxiliadora gosta muito quando eu estava no colégio interno, com aquele tupetinho de cascão, né? Aí eu ia sofrer bullying, eu teria que processar a igreja, então eu preferi trazer essa aqui, que eu já estava um pouco melhorzinho, né? Pois bem, Deus nos chamou para fazermos parte do exército dele, e muitas das vezes, eu e você não precisamos nem dar um tiro sequer. Nesse exército, ele está nos chamando para fazer parte, para nós carregarmos os feridos. Vocês lembram de um filme, Até o Último Homem? Quem assistiu esse filme? Precisam assistir. Isso conta a história de um rapaz que ele foi para a guerra e não deu um tiro sequer. Mas ele carregou todos os seus colegas. Esse filme foi maravilhoso. Em 1 Pedro 2, de 9, 1 Pedro 2, por favor, irmãos, abram as Sagradas Escrituras. Eu já falei que eu não gosto muito de projeção, porque o pessoal fica meio preguiçoso, né? Mas quem está usando, fique à vontade. Eu prefiro ainda sentir e ouvir o folhear da palavra do Senhor. 1 Pedro 2, 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para a sua maravilhosa luz. Você já percebeu o quão importante você é para Deus? Quando eu tinha 3 anos, a idade de Caio hoje fez, ano passado, dezembro, ele fez 4. Eu fui para o colégio interno, e menino é muito apegado à mãe. Eu chorava, eu esperneava, com 3 anos de idade. Mas eu não sabia qual que era o propósito de Deus na minha vida. Hoje, com certeza e com clareza, eu tenho certeza
que Deus me preparou para o serviço dele. Hoje, eu sou um servo pastor. Sabe o que é fascinante na palavra do Senhor? Que nós, quando abrimos as Sagradas Escrituras, nós vamos ver e nós vamos analisar alguns meninos que foram separados para o trabalho do Senhor. Para Deus, não precisa ter idade, precisa ter um coração sincero para servir a Deus. Eu gostaria que você meditasse em Gênesis 37. Gênesis 37, nós não vamos ler, mas eu tenho certeza que você conhece esta história de José. Ou, aliás, eu gostaria até de fazer um agradecimento às nossas professoras da escola dominical, que têm nos incentivado a trazer os nossos filhos para que aprendam a palavra de Deus. E os nossos filhos, eu tenho o privilégio de muitas vezes ouvir Caio contando história, Antônio pregando, e os filhos vão contando vai contando as histórias da palavra do Senhor. Mas Gênesis 37, ele conta a história daquele servo, daquele menino, José. José, que foi vendido ao povo do Egito por causa de ciúme. E olha que ciúme entre irmãos, eu conheço de cor e salteado, né? Eu tinha 3 anos, meus irmãos brigavam e me mandaram para um colégio interno. Aí, como o gêmeo ficou com muita dor, vai junto com ele para cuidar dele então. Mas então nós estamos aqui servindo ao Senhor juntos. Mas não, a minha família é uma família maravilhosa, nós estamos lutando, cuidando da nossa mãe. Como muitos irmãos têm honrado pai e mãe. Mas você conhece a história de José. José, ele sofreu toda a sua vida. Mas Deus o honrou. Honrou até o ponto dele se tornar o segundo homem mais importante no Egito. Com certeza, José não sabia por que estava sofrendo tanto. Mas uma coisa, ele tinha, que o Senhor estava com ele. Deus estava guardando e vendo os sofrimentos daquele menino José. E cada passo que ele foi crescendo, Deus estava com ele e alimentando e cuidando daquele José. Por ele ser temente a Deus, ele foi o segundo homem mais respeitado no Egito. E todos nós já conhecemos a história de José. Em Êxodo 1, 22, que o nosso irmão Roberto, ele leu, nós encontramos aqui mais um menino, mais uma criança, que a gestação dessa criança foi tumultuada. Por que foi tumultuada? Porque esse homem, Moisés, essa criança, Moisés, ele foi criado, e segundo as Escrituras, alguns fatos que nós precisamos colocar em prática e analisarmos dentro dessa palavra do Senhor em Êxodo. Por favor, irmãos, quem tem a palavra do Senhor? Fala aqui que o rei, ele não conhecia tudo que José fez pelo Egito. E começou a crescer uma maldade no coração daquele rei. E ele
percebeu que o povo de Israel estava crescendo muito. E eles começaram a ter medo, a temer aquele povo. Porque se entrasse em guerra com os egípcios, facilmente eles seriam derrotados. Ele usou de duas estratégias. Qual que foi a primeira estratégia? Ele pegou e chamou os seus súditos e falou: olha, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar muito serviço para esse povo. E nós vamos dar tanto serviço que eles vão ficar cansados. Eles vão até esquecer de produzir, vão até esquecer de multiplicar. Mas isso não aconteceu. O povo de Deus continuou a se multiplicar. A tal ponto que ele falou: gente, quanto mais serviço nós damos, mais o povo se multiplica. Ele chegou e falou o seguinte, chamou as parteiras, a segunda estratégia. Ele falou o seguinte: olha, você aqui, quando for fazer o parto dessas crianças, se for menina, pode deixar. Agora, se for homem, passa o facão no pescoço dessa criança, desse homem. E as parteiras, temendo ao Senhor, não fizeram. Não fizeram. Por quê? Porque elas teve medo da mão do nosso Senhor Jesus. Elas teve medo da mão de Deus em cima delas. Aí o que aconteceu? O rei chegou e falou com ele assim: olha, mas eu não falei para vocês, quando forem homens, você para matar todos? Ela falou o seguinte: olha, as hebreias, elas são fortes. Antes mesmo que a gente chegue até elas, já está um menino nascendo. Mas mesmo assim, Moisés nasceu. Nesse tumulto, e o rei começou a perseguir os meninos. Chegado um determinado momento, em que Moisés já estava com uns 3 anos, a mãe e a irmã pegaram essa criança e tiveram a ideia maravilhosa. Quando a filha de Faraó estiver tomando banho ali, vamos empurrar essa criança. E foi dito e feito, né? Essa criança foi empurrada. E quando ela viu aquela criança, ela se apaixonou por Moisés. Pegou aquela criança, levou para casa. E ela falou o seguinte: olha, como é que eu vou fazer? Eu não tenho experiência nenhuma. Aí chamou a filha, a irmã de Moisés e a mãe, e deu para eles cuidarem. Sabe o interessante? Que Moisés foi crescendo lá no Egito, mas com o seu pensamento e o seu coração no sofrimento do povo de Israel. Um determinado momento, quando ele viu um soldado judiando, afligindo um hebreu, ele pegou aquele soldado, matou e colocou, enterrou na areia. Mais à frente, se você ler, se você prestar atenção, você já sabe essa história. Eles ficaram sabendo o que Moisés fez. Moisés teve que fugir para o deserto. E aí começou a conversa com Deus, naquela sarça ardente, e Deus já tinha planos na vida de Moisés. Mas uma criança de 3 anos, Deus já tinha planos? Sim. Moisés, ele foi obediente a Deus. E Deus o chamou, Deus o convidou para ser o libertador do povo de Israel no Egito. É bom, é maravilhoso, tememos ao Senhor. Eu gostaria que nós fôssemos para 1 Samuel 16. Nosso irmão Abílio falou: Carlinhos, não precisa correr
porque o almoço vai ficar pronto um tanto, então não preciso correr, ok? Ok, irmãos. 1 Samuel 16, aqui vai contar um fato maravilhoso, que é a história de Davi. Olha, que maravilha! Muito obrigado, viu? Primeiro Samuel 16. Se você gosta de ler o Velho Testamento, você tem ciência de que Saul não era o rei escolhido pela vontade de Deus. Saul era o rei escolhido pela vontade do povo, dos homens. E por isso Saul não tinha um coração voltado para servir e glorificar a Deus. Ele fez tantas coisas desagradáveis ao Senhor, que o Senhor chamou Samuel e falou com ele assim: Samuel, até quando você irá proteger Saul? Sabe o que vai acontecer, Samuel? Eu vou destituir Saul como rei. E tem uma família, que lá tem alguns servos. Você vai ser designado para ir abençoar aquele servo que eu vou mostrar a você. E no capítulo 16 de 1 Samuel 7, ele diz o seguinte: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê com os homens, o Senhor olha para o que estão diante dos olhos, porém olha para o coração. Naquela família tinha homens fortes, bonitos, e eles foram apresentados a Samuel um por um. Mas o Espírito do Senhor sempre falando: não é esse. Samuel, ele via aqueles homens com os olhos e nunca com o coração. E ele começou a conversar. E ele disse no versículo 11 do capítulo 16. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo. Não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te, unge, este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio dos irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Então Samuel levantou e foi para Ramá. Deus está usando aqui mais um menino que apresentava o rebanho, que cuidava com muita determinação. Ele enfrentava ursos, ele enfrentava leões para cuidar dessas ovelhas do pai dele. E quando ele foi ungido, ele foi ao encontro, foi para Ramá, e lá estava se travando uma grande guerra. E nessa guerra, olha o que nós vamos estar vendo. No versículo 17, de 3 em diante, diz o seguinte: Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Amá e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte ao lado, os israelitas estavam no monte do outro lado entre o vale. Saiu do arraial do filisteu um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gade, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Alguém já prestou atenção nas suas leituras o que é ter 6 côvados e 1 palmo? Alguém? Oi?
é 2,83 m. Bem maior que o jogador de basquete. Olha só a altura. Eu posso ver aquele Davizinho ali, bem pequenininho, e ele tinha que olhar para ele assim. E você possa prestar atenção. Continuando. Trazia, no versículo 5, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça escaneada de bronze, cujo peso era de 5 ciclos. Trazia greves de bronze para as pernas e um dado de bronze entre os ombros. No versículo 7, a haste da sua lança é como um eixo, terno. A ponta de ferro e a sua lança estava a 600 ciclos, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou a tropa de Israel e disse: Eis, por que saíste a ordenar em batalha? Não sou eu filisteu e vós de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo, eu o ferirei e seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e ferir, então serei vosso servo e vos ferirei. Disse mais o filisteu: hoje desafio as fileiras de Israel. Dai-me um homem para que e vamos pelejar junto. Aquele gigante Golias, a princípio, ele começou a afrontar o povo de Israel. E ele chegou no monte e começou falando: olha, eu gostaria de guerrear com um homem de Saul. Mas o erro dele começou aí. Não era um homem de Saul, era servos de Deus. E Deus, no seu cuidado constante com o povo de Israel, ele já tinha preparado alguém para estar guerreando com aquele filisteu, aquele homem de 2,83 m. E isso ocorreu-se, foi até Saul, o dito desse homem. E Davi, ele começou a prestar atenção nessa conversa. Quando os soldados começaram a conversar, ele falou: o que está acontecendo aí? Ele falou assim: vai lá, cuida lá do rebanho. Eles começaram a desprezar aquele Davi. E Davi e Saul não achou ninguém para guerrear com aquele filisteu. Lá no versículo 17, 32, prestem atenção. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. A princípio, eles começaram a rir daquele menino. E colocaram uma vestimenta, uma armadura, e ele começou a andar parecendo um robô. E ele falou que aquilo ali iria atrapalhar a sua luta. Ele se desfez de todo aquele armamento. Ele pegou um bornalzinho, colocou na cintura, pegou as pedras e colocou e foi lutar com aquele gigante. E vocês conhecem a história. Por esse jovem que amava a Deus, e que Deus colocou o espírito dele com ele, ele não temia ninguém. Ele foi aquele soldado e o matou, aquele gigante Golias, o matou simplesmente com suas pedras. Estamos falando de meninos que desde cedo são separados para cuidar do povo. Eu posso ver meninos que se transformaram em homens. Eu estava vendo os ministros de louvores aqui nessa manhã. São crianças, ou são jovens hoje, que nasceram em um berço espiritual. E Marcos, eu estava lembrando que a Dineia me dava Marcos para me ficar lá em cima cantando para acalmar. Marcos, ele chorava, eu cantando, aí ele ia parando de chorar e ia prestando atenção. Então nós temos uma ligação muito forte, porque
Dinéia deu o Marcos para mim cuidar. Então, que Deus abençoe a nossa irmã Dinéia. Hoje está um servo do Senhor, um ministro de adoração, juntamente com o Vitor, que eu não conheci Vitor desde cedo, mas sei que Ronaldo, ele fez um bom trabalho, um bom papel na obra do Senhor. Também nós encontramos homens, meninos que se tornaram homens, mas nós encontramos muitos homens que se tornaram super-homens. Nós estamos falando dos apóstolos, que eles tiveram uma luta, que eles começaram a andar com Jesus. Eles foram forjados no mar. E Deus os abençoou de tal maneira que eles continuaram a dando bom testemunho da palavra do Senhor. Nós também encontramos homens que, pela sua conduta, não eram pessoas para divulgar o evangelho do Senhor. Lá em 1 Coríntios 15, de 9 a 10, eu convido aos irmãos para nós abrirmos as Sagradas Escrituras. 1 Coríntios 15, 9 e 10, por favor. Aqui nós vamos encontrar um apóstolo Paulo. Ele foi designado para levar presos os cristãos que anunciaram o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E você já conhece a história de Paulo. Mas num determinado momento, onde ele começou a dar testemunho da sua fé, ele disse as seguintes palavras: pois eu, o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque perseguia a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia eu não, mas a graça de Deus que está em mim. Que maravilha! Aquela pessoa que já converteu com a idade avançada, que pensava que estava fazendo certo, e Deus o resgatou para o serviço dele. E esse homem, esse apóstolo Paulo, ele se apegou tanto a Deus, que ele foi agraciado pelo Espírito Santo de Deus. Das 27 cartas no Novo Testamento, Deus usou, o Espírito de Deus usou para escrever 14 cartas. Esse foi um homem separado para o serviço do Senhor. Eu não sei, e nem quando, e nem como foi o seu encontro com Deus. Se você nasceu num berço espiritual, e se você teve o desprazer de conhecer o mundo. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que a graça de Deus te alcançou. Ao tal ponto que você está aqui, conhecendo, servindo ao Senhor, você não precisa tirar. Você está aqui para carregar os feridos. Alguns homens foram forjados no deserto, naquele sol quente. Outros homens foram forjados no mar. A minha pergunta é: onde você foi forjado? Eu não sei como Deus te libertou. Eu não sei a sua história. Mas de uma coisa eu tenho certeza: pelo sangue derramado na cruz, eu e você somos novas criaturas. Nós estamos falando de homens, algumas histórias,
que foram registrados na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso nos enche de alegria ver tantas pessoas que serviram ao Senhor com muito amor. Alguns homens que serviram entre nós aqui. O nosso irmão Charles, ele saiu daquela terra distante. E ele tinha um desejo no coração ser um missionário. E foi designado aqui para servir ao Senhor em Alípio de Melo. Ele e a sua esposa, Joyce. E eles fizeram com tanto amor que Alípio de Melo se tornou uma igreja que sabe receber as pessoas. Uma igreja que mostra amor pelas pessoas. Quem teve o prazer de conhecer nosso irmão Dejair, que soldado maravilhoso. Ele negociava tudo, menos a sua fé em Cristo Jesus. Nós temos aqui o prazer de ter conhecido o Major Lopes. Que irmão fantástico! O lado dele, como ele falava da palavra do Senhor, era fascinante. Deus o levou. Nós temos aqui um senhor de nome Florentino. Talvez você nunca teve o prazer de conhecer, mas esse homem, ele fazia questão de cumprimentar um por um. Se ele não cumprimentasse, ele não ia embora. Nós tivemos o prazer de conhecer o nosso irmão Mário. Senhor Mário e Dona Celinda, que casal maravilhoso, né? Seu irmão Mário agitado, andava para um lado, para o outro, e a irmã Celina serena, tranquila, ajudando na escola dominical. Que obra, que fé maravilhosa que essa irmã nos ajudou aqui. Nós temos nosso irmão Vidal, ele já chegava na sua casa querendo sair, mas ele falava, ele sempre demonstrava que você é muito importante no corpo. Você faz a diferença no corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós tivemos aqui Dona Maria da Luz. Que mulher maravilhosa. Ela sentia prazer em adorar ao Senhor. Eu estava louvando ao Senhor e ela ficava louvando e rindo. Parece que ela estava no céu. De tanto que ela gostava de adorar ao nosso Deus vivo. Nós tivemos aqui algumas irmãs. Dona Sônia, onde Zico, auxiliadora, cuidou dela com tanto carinho. Tivemos o seu Geraldo, que auxiliadora também cuidou com tanto carinho. E a fé desse homem era fantástica. Ronaldo, nos últimos dias de vida desse irmão, ele fazia questão de levar a ceia para o seu Geraldo. Que Deus abençoe o seu trabalho, irmão. Que coisa fantástica. Nós estamos falando também de Dona Gabriela, aquela simplicidade. E ela me chamava, eu já com alguns anos, cabelo branco, meu filho. E alguns dos meus filhos aí. Olha só que coisa fantástica. Nós tivemos o privilégio de conhecer a Dona Maria, a mãe da auxiliadora. Que mulher de oração. Aquela mulher, alguns momentos da minha vida, ela pedia, vem aqui meu filho, senta comigo, vamos estar conversando um pouco. Ela me enchia de esperança, de alegria, e ela sempre terminava, eu estou orando por você. Sabe, esses irmãos, eles serviram a Deus de maneira maravilhosa. Como o apóstolo Paulo, ele disse uma palavra, eu creio de coração, que esses irmãos falaram a mesma coisa como o apóstolo Paulo falou. Abram para mim 2 Timóteo, por favor. Segundo Timóteo 4, sete e 8, por favor. Amém? Combatir
o bom combate. Acabei a carreira, eu guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, no qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também todo aquele que amarem a sua vinda. Você poderia declarar a Deus, você em vida, que você combateu um bom combate? Que quando você foi selecionado para fazer parte do exército do Senhor, você teria que dizer essas mesmas palavras. E que o apóstolo Paulo, ele falou com muito amor, e falou com muita gratidão do amor que ele tinha pela causa do Senhor. E também Atos 20, 24, por favor, irmãos. Atos 20, 24, nós estamos terminando, porque o Abílio falou que já está tudo ok? Atos 20, 24, diz o seguinte: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpre com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça salvadora em Cristo Jesus. Que maravilha! Quando nós chegarmos em determinado momento de nossas vidas, e nós estivermos com o nosso espírito ligado a Deus de tal maneira, que eu e você seremos agradecidos a Deus por fazermos parte dessa família do Senhor. Eu não sei como é a sua história com Deus. Eu não sei como está a sua história com Deus. Mas uma coisa eu sei, que Deus conta com você. A tal ponto que Ele pegou o que Ele tinha de mais precioso no mundo, deu a meu favor e a seu favor, que é Cristo Jesus. Como você tem construído a sua história com Deus? Deus e você, você e Deus. No meio está o Espírito Santo, ajudando aquele Espírito Santo que quando o nosso Senhor Jesus Cristo ia subir aos céus, Ele deixou para que estivesse com você. E muitas vezes o Espírito Santo, ou na maioria das vezes, Ele está intercedendo por você. Que Deus te abençoe. Que você construa a sua história com Deus. Continue construindo. Não pare, irmão. Esse exército de Deus precisa de valentes. Precisa de mulher que teme ao Senhor. Que Deus possa estar com toda a igreja nesse ano de 2024. Continue trilhando esse caminho para a honra e glória do Senhor. Muito bom, meu irmão, que Deus continue te usando. E realmente o que Deus quer é um coração disponível.